para pessoas que gostam de ouvir histórias e se calhar não gostam de as ler, pessoas que estejam curiosas sobre o livro, mas que não estejam propriamente com vontade de comprar. Se calhar passando algumas partes menos interessantes. O livro tem 547 páginas. Se calhar se eu ler é um bocadinho menos enfadonho. Bem, não sei. Vou começar a ler. Aqui o livro. Olhei descontente para a minha imagem no espelho. Bolas para o cabelo. Não havia forma de ficar no sítio. E bolas para Catherine Kavanagh por estar doente e me submeter àquele suplício. Eu devia estar a estudar para os meus exames finais, que eram já na semana seguinte, mas ali estava a tentar submeter o meu cabelo à escova. Não posso dormir com ele molhado. Não posso dormir com ele molhado. Recitando várias vezes esta mantra, procurei mais uma vez controlá-lo com a escova. Um cabelo rebelde. Revirei os olhos desesperadamente e pus-me a olhar para a rapariga pálida de cabelo castanho e olhos azuis desproporcionalmente grandes que olhava fixamente para mim e desisti. A minha única opção era prender o meu cabelo rebelde num rabo de cavalo e esperar ter um aspecto minimamente apresentável. Quero partilhava o apartamento comigo e escolhera logo o dia de hoje para ficar com gripe. Portanto, não podia ir à entrevista que tinha conseguido marcar com um mega industrial de quem nunca ouvi falar para o jornal académico. Por isso fui recrutada. Que bom. Devia estar a matar-me a estudar para os exames finais. Mas não, tinha de fazer 265 km até ao centro de Seattle para me encontrar com o enigmático diretor-geral de Grey Enterprises Holdings Inc. O seu tempo revelava-se extraordinariamente precioso, muito mais precioso do que o meu. Mas conseguiram uma entrevista a Kate, um verdadeiro furo, disse-me ela. Bolas para as atividades extracurriculares dela. Ela estava encolhida no sofá da sala. Ana, sinto muito. Levei 9 meses a conseguir esta entrevista. São preciso mais de 6 meses para marcar outra data. E aí já as duas terminámos a faculdade. Sou a editora do jornal, não posso dar cabo disto, por favor, implorou-me Kate, com aquela voz arranhada de quem tem a garganta dorida. Por favor. Como é que ela fazia aquilo? Até doente tinha aquele ar gamina. Alguém sabe o que é um ar gamina? Loira ruiva, cabelo bem penteado e olhos verdes e vivos. Ainda que agora estivessem raiados de vermelho e lacrimejantes. Ignorei o meu pulso de simpatia não desejada. Claro que vou, Kate. Devias voltar para a cama. Queres um Cigrip ou um Tylenol? Um Cigrip, por favor. Estão aqui as perguntas e o meu gravador digital. Basta carregares aqui para gravar. Tira notas, eu transcrevo tudo. Não sei nada dele, murmurei, tentando sem sucesso suprimir o pânico que começava a aumentar. Ora, murmurei. Murmurei é uma das palavras que me disseram que aparece 199 vezes ao longo de todo o livro. Se calhar vou começar por fazer uma contagenzinha. Aqui, aqui, aqui. Não sei. As perguntas orientam-te. Vai, tens muito que conduzir. Não quero que chegues atrasada. Ok, estou de saída, volta para a cama. Fiz-te sopa para aqueceres mais logo. Olhei carinhosamente para ela. Só por ti, Kate. Só por ti é que eu fazia isto. Está bem, boa sorte. E obrigada, Ana. Como de costume, salvaste-me a vida. Oh, que fofinha. São amigas. Com um sorriso amarelo, peguei na mochila e saí para o carro. Não conseguia acreditar que tinha deixado Kate convencer-me a fazer isto. Mas, vendo bem, a Kate conseguia convencer qualquer pessoa a fazer o que quer que fosse. Ia dar uma jornalista excepcional. Era comunicativa, forte, persuasiva, combativa, linda e era a minha amiga mais querida. As estradas estavam desimpedidas quando saí de Vancouver, Washington, a cedo e só tinha de estar em Seattle às 2 da tarde. Felizmente, a Kate emprestara-me o desportivo dela, o Mercedes CLK. Não me parece que a Wanda, o meu carocha super antigo, conseguisse fazer viagem em tempo. O meu destino era a sede da empresa Global do Mr. Grey, um edifício de escritórios enorme, 20 andares de vidro e aço, todo em linhas curvas. A fantasia utilitária de um arquiteto com Grey House escrito discretamente aço por cima das portas de vidro da entrada principal. Faltavam 15 minutos para as 2 quando cheguei e entrei, muito aliviada por não estar atrasada, no enorme átrio, francamente intimidante, de vidro, aço e granito branco. Atrás da secretária do granito maciço, uma mulher jovem, muito atraente, bem arranjada e loira, sorriu-me agradavelmente. Vestia o blazer e a camisa branca mais impecáveis que alguma vez vi na vida. Tinha um ar imaculado. Vim para falar com Mr. Grey, Anastasia Steele, da parte de Catherine Kavanagh. Só um momento, Miss Steele. Arqueou a sobrancelha e eu fiquei ali de pé constrangida em frente dela. Comecei a desejar ter pegado num dos blazers formais de Kate, em vez de ter vestido o meu blusão azul marinho. Fiz o esforço de vestir a minha única saia, as minhas práticas botas castanhas até ao joelho e uma camisola azul. Tratando-se de mim, estava muito apresentável. Pus uma das minhas madeixas de cabelo fugitivas atrás da orelha e fingi que ela não me intimidava. Ora, portanto, já sabemos que ela se veste mal. Agradeci-lhe e dirigi-me para a zona dos elevadores, passando por 2 seguranças, ambos muito mais bem vestidos do que eu, com aqueles fatos pretos de bom corte. That said. O elevador levou-me em velocidade terminal até ao 20º andar. As portas abriram-se e encontrei-me noutro grande átrio. Deparei-me com outra secretária de granito e outra mulher loira e jovem, esta impecavelmente vestida de preto e branco, que se levantou para me perguntar: Miss Steele, pode aguardar aqui, por favor? Disse, indicando uma área com cadeiras de pele brancas.
Por trás das cadeiras de pele estava uma espaçosa sala de reuniões com paredes de vidro e uma mesa escura de madeira igualmente ampla, com pelo menos 20 cadeiras a conduzir à sua volta. 20 cadeiras. Atrás dela via-se uma janela que ia do chão até ao teto, com uma vista de recorte urbano da Seattle que atravessava a cidade em direção à Sound. Who the hell cares? Era uma visão deslumbrante e eu fiquei momentaneamente paralisada pela paisagem. Uau! Sentei-me, pesquei as perguntas da mochila e revi-as, amaldiçoando baixinha Kate por não me ter fornecido uma biografia breve. Não sabia nada sobre o homem que estava prestes a entrevistar. Podia ter 90 ou 30 anos. A incerteza era exasperante e o meu nervosismo reapareceu, deixando-me inquieta. Nunca me sentira confortável em entrevistas individuais. Preferia o anonimato de uma discussão de grupo, na qual podia sentar-me discretamente no fundo da sala. Para ser sincera, preferia a minha própria companhia, com um clássico inglês nas mãos, aninhada numa poltrona de biblioteca do campus. Não sentada a contorcer-me de nervos num edifício colossal de vidro e pedra, revirei os olhos, censurando-me a mim própria. Controla-te, Steele. Pelo edifício, que era demasiado clínico e moderno, imaginei que Gray estivesse nos seus 40s, em boa forma, bronzeado e para condizer com o resto do pessoal. Outra loira elegante e impecavelmente vestida saiu de uma grande porta à direita. Mas que história é esta das loiras imaculadas? Parece Stepford. Steele, chamou a última loira. Sim, respondi com uma voz rouca e clarei a garganta. Sim. Sim. Mr. Gray recebe-a já de seguida. Posso ficar com o seu casaco? Sim, por favor. Tirei-o com alguma dificuldade. Já lhe ofereceram alguma coisa para beber? Não. Oh céus! A loira número 1 estaria metida em apuros? A loira número 2 franziu as sobrancelhas e olhou para a jovem mulher que estava atrás da secretária. Deseja chá, café ou água? Perguntou, voltando-se novamente para mim. Um copo de água, obrigada. Murmurei. A voz era austera. As minhas desculpas, Miss Steele. A Olivia é nova estagiária. Queira sentar-se. Mr. Gray demora mais ou menos 5 minutos. A Olivia regressou com um copo de água com gelo. Aqui tem, Miss Steele. Obrigada. A loira número 2 encaminhou-se para a secretária grande com o barulho dos tacões a ecoar no chão granito. Sentou-se e ambas continuaram o seu trabalho. Talvez Mr. Gray insistisse que todas as empregadas fossem loiras. Perguntei-me distraidamente se seria legal quando a porta do escritório se abriu e saiu um homem de cor, alto e atraente, elegantemente vestido, com pequenas rastas. Definitivamente eu tinha vestido a roupa errada. Oh, no shit. Ele voltou-se para trás e disse lá para dentro. Golfe esta semana, Gray? Não havia resposta. Ele virou-se, viu-me e sorriu. E apareceram umas ruguinhas no canto dos olhos. Olivia levantou-se de um salto e chamou o elevador. Parecia ser muito boa a saltar de cadeiras. Era mais nervosa que eu. Tenha uma boa tarde, minhas senhoras, disse ele, entrando no elevador. Mr. Gray recebe-a agora, Miss Steele. Por favor, entre, disse a loira número 2. Levantei-me algo trêmula, tentando dominar os nervos. Peguei na mochila, abandonei o meu copo de água e dirigi-me para a porta parcialmente aberta. Não precisa de bater, basta entrar, disse ela com um sorriso prestável. Empurrei a porta e entrei em desequilíbrio, depois de tropeçar nos meus próprios pés e de me atirar de cabeça para dentro do escritório. Atirar de cabeça. Que figurinha! Eu e os meus 2 pés esquerdos. Encontrava-me de 4 à entrada do escritório de Mr. Gray. Senti umas mãos prestáveis à minha volta. Mãos prestáveis. Miss Kavanagh estendeu-me uma mão de dedos compridos assim que me pus de pé. Sou Christian Gray. Está bem? Quer sentar-se? Tão novo. E atraente. Muito atraente. Alto, vestido com um fato cinzento de bom corte, camisa branca e gravata preta. Com o cabelo escuro cobreado e olhos cinzentos intensivos e vivos que me olham, incisivos. Demorei um bocado até conseguir falar. Pois, na verdade, balbuciei. Se aquele tipo tinha mais de 30 anos, eu era carochinha. Ora, portanto, já não tem 90 anos. Aturdida, estendi-lhe a mão e cumprimentámo-nos. Quando os nossos dedos se tocaram, fui percorrida por um peculiar arrepio de excitação. Constrangida, tirei apressadamente a mão. Deveria ser eletricidade estática. Comecei a pestanejar ao ritmo da minha frequência cardíaca. Miss Kavanagh está indisposta e por isso enviou-me a mim. Espero que não se importe, Mr. Gray. E você é? A voz dele era afável, possivelmente divertida, mas era difícil de dizer, com aquela expressão impassível. Ele parecia minimamente interessado, mas mostrava-se acima de tudo educado. Anastasia Steele. Estudo literatura inglesa com a Kate, Miss Kavanagh, na WSU Vancouver. Estou a ver, comentou simplesmente. Julguei ver a sombra de um sorriso na sua expressão, mas não tive a certeza. Quer sentar-se? Indicou-me um sofá em L de pele em branco. O escritório dele era manifestamente grande para um homem só. À frente das enormes janelas estava uma secretária moderna de madeira escura, onde cabiam à vontade 6 pessoas a comer. Combinava com a mesa de apoio que estava ao lado do sofá.
Tudo o resto era branco, teto, chão e paredes, exceto a parte do lado, onde se via um mosaico de pequenos quadros, 36 dos quais dispostos num quadrado. Uau! Eram preciosos uma série de objetos mundanos, irrelevantes, pintados com tanto pormenor e precisão que pareciam fotografias. Juntos eram impressionantes. Disse Grey quando o nosso olhar se cruzou. São admiráveis. Fazem do comum extraordinário. Murmurei, aturdida tanto por ele como pelos quadros. Ele inclinou a cabeça para o lado e olhou-me intensamente. Não podia estar mais de acordo, Miss Steele. Devolveu-me com uma voz suave e, por alguma razão inexplicável, dei por mim a corar. Para além dos quadros, o resto do escritório era frio, sóbrio e ascético. Perguntei-me se refletiria a personalidade do Adonis que se deixava afundar graciosamente numa das poltronas brancas que tinha à minha frente. Abanei a cabeça, perturbada com a direção que os meus pensamentos tomavam, e peguei na mochila para tirar as perguntas da Kate. A seguir, preparei o gravador digital e parecia que tinha mãos de manteiga. Deixei-o cair 2 vezes na mesinha à minha frente. Mr. Grey não disse nada. Aguardando pacientemente, esperava eu, enquanto me sentia cada vez mais envergonhada e atrapalhada. Quando reuni coragem para olhar para ele, Grey observava-me com uma mão pousada no colo, relaxada, e a outra no queixo, com um longo indicador sobre os lábios. Pareceu-me que tentava conter um sorriso. Desculpe, gaguejei. Não estou habituada a isto. Leva o tempo que precisar, Miss Steele. Importa-se que eu grave as suas respostas? Depois do trabalho todo que tive para preparar o gravador, pergunta-me agora. Corei, seria uma provocação? Esperava que sim. Olhei para ele e pestanejei. Sem saber o que dizer, pareceu-me que ele ficou com pena de mim. Não me importo. A Kate, quer dizer, Miss Kavanagh, explicou-lhe para que era esta entrevista? Sim, para figurar na edição do Jornal Académico da entrega dos diplomas, pois esperei eu entregá-los no final deste ano. Para mim era novidade e incomodou-me momentaneamente o pensamento de que alguém não muito mais velho do que eu, ok, talvez uns 6 anos, e ok, hiper bem educado, mas mesmo assim me fosse entregar o meu diploma, franzia as sobrancelhas dirigindo a minha atenção e desobediente para a tarefa de que tinha entre mãos. Isso, engoli em seco com os nervos. Tenho aqui algumas perguntas, Mr. Grey. Foi o que assumi. Estava a fazer pouco de mim, senti a cara a ficar quente e sentei-me melhor. Endireitei os ombros na tentativa de parecer mais alto e mais intimidante. Carreguei no botão do gravador e tentei assumir um ar profissional. É muito jovem e, no entanto, já construiu um império enorme. A que se deve o seu sucesso? Olhei para cima para ele, fez um sorriso grave, mas pareceu-me ligeiramente desiludido. Fazer negócios é lidar com pessoas, e eu sou muito bom a avaliar pessoas. Sei o que as estimula, o que as faz florescer e ainda o que não faz. O que as inspira e como as incentivar. Emprego uma equipa excepcional e recompenso-as bem. Faz uma pausa e fixou-me com aquele olhar cor de cinza. Cor de cinza? É a minha convicção que, para além de ter sucesso em qualquer projeto, temos de ser capazes de dominar o assunto, conhecê-lo pelo direito e pelo avesso, todos os detalhes. Trabalho muito, mas mesmo muito para o conseguir. Tomo decisões baseadas na lógica e nos factos. Tenho um instinto natural que me permite identificar e alimentar uma ideia boa, sólida e pessoas boas, porque a questão fundamental resume-se às pessoas. Talvez seja apenas uma questão de sorte. Aquilo não estava na lista da Kate. Mas ele era tão arrogante. Os olhos dele incendiaram-se momentaneamente de surpresa. Não me guio pela sorte nem pelo destino, Miss Steele. Quanto mais trabalho, mais a minha sorte parece aumentar. Na realidade, trata-se mesmo de ter as pessoas certas na minha equipa e direcionar adequadamente as energias delas. Juro que foi Harvey Firestone que disse: o crescimento e desenvolvimento das pessoas é a forma mais nobre de liderança. Parece um maníaco do controle. As palavras saíram-me pela boca antes que eu conseguisse tê-las. Exerce controle sobre todas as coisas, Miss Steele. Respondeu sem o mínimo vestígio de humor no sorriso. Olhei para ele e ele, impassível, não desviou o olhar do meu. A minha pulsação aumentou e senti-me novamente a corar. Por que ele me estaria a deixar tão perturbada? Por ser lindo de morrer, talvez? Não. Pelos olhos ardentes, talvez? Não. Pela forma como passava o indicador no lábio? Quem me dera que parasse de fazer aquilo. Além disso, adquire-se um poder imenso quando, nas nossas divagações secretas, nos convencemos de que nascemos para controlar as coisas. Sente que tem um poder imenso? Maníaco do controle. Em itálico. Emprego mais de 40 mil pessoas, Miss Steele. Isso confere-me um certo sentido de responsabilidade. Poder, se desejar. Se eu resolvesse decidir que já não estava interessado no negócio das telecomunicações e vendesse, passado um mês ou um pouco mais, 20 mil pessoas ver-se-iam em apuros para pagar o empréstimo das suas casas. A minha boca abriu-se. Fiquei desconcertada com aquela falta de humildade. Não tenho de responder perante nenhum conselho de administração. Perguntei intrigada. A companhia pertence-me, não tenho que responder perante conselho nenhum. Mostrou-me uma sobrancelha erguida. Pois claro, era algo que eu saberia se tivesse pesquisado alguma coisa. Fogo! O homem era mesmo arrogante. Mudei de assunto. E tem algum interesse para além do seu trabalho? Tenho interesses variados, Miss Steele. Passou-lhe a sombra de um sorriso pelos lábios. Muito variados.
E por qualquer razão, o seu olhar firme deixou-me confundida e com calor. Um brilho nos seus olhos denunciou algum pensamento malicioso. Mas trabalha tanto, o que faz para descontrair? Sorriu, revelando dentes brancos e perfeitos. Parei de respirar. Ele era realmente bonito. Não devia ser permitido ser-se tão atraente. Bom, para distrair, como disse, ando de barco, voo, dedico-me a várias atividades físicas. Mudou de posição. Sou um homem muito rico, Miss Seal, e tenho hobbies caros e absorventes. Com vontade de mudar assunto, olhei rapidamente para as perguntas de Kate. Investe na indústria? Porquê especificamente? Perguntei. Gosto de construir coisas. Investe na indústria? Sim. Porquê? Gosto de construir coisas. Tenho paixão por navios. O que mais posso dizer? Parece mais o seu coração a falar do que lógica e factos. O canto da boca dele começou a subir e olhou para mim com um ar avaliador. Possivelmente, embora haja pessoas que diriam que eu não tenho coração. Por que diriam isso? Porque me conhecem bem. Os lábios delinearam um pequeno sorriso seco. O que é um sorriso seco? E o que é um sorriso molhado? Arrependi-me da pergunta assim que a disse. Não estava na lista de Kate. Sou uma pessoa muito reservada, Miss Seal. Esforço-me por proteger a minha privacidade. Não dou entrevistas com frequência. Então por que aceitou fazer esta? Porque sou mecenas da universidade e porque, para todos os efeitos, não consegui tirar a Miss Kavanagh de cima de mim. Ela fartou-se de importunar a minha equipa do Departamento de Relações Públicas e eu admiro esse tipo de tenacidade. Eu sabia que ela conseguia ser persistente. Era por isso que eu estava ali sentada a contorcer-me diante do olhar penetrante dele quando devia estar a estudar para os meus exames. Também investe em tecnologias agrícolas, porque se interessa por essa área. Não podemos comer dinheiro e há demasiadas pessoas neste planeta que não têm o que comer. Isso parece muito filantrópico. É algo que o apaixona, alimentar pobres do mundo. Filantrópico. Filantrópico. É por negócio. Murmurou. Não fazia sentido alimentar os pobres do mundo. Não via nenhum ganho financeiro naquilo. Apenas o virtuosismo do ideal. Espreitei-me a pergunta seguinte, confusa com a atitude dele. Tem alguma filosofia? Se sim, qual é? Não tenho uma filosofia neste momento. Talvez um princípio orientador. O homem que obtém a capacidade de se apropriar da sua mente por completo pode apropriar-se de tudo o resto que lhe seja justamente devido. Sou uma pessoa muito singular. Sou muito determinado. Gosto de ter controle sobre mim e sobre os que estão à minha volta. Então quero possuir coisas? Maníaco do controle. Maníaco do controle em itálico. Quero merecer possuí-las, mas sim, de facto quero. Parece-me um consumidor supremo. E sou. Sorriu, mas o sorriso não lhe chegou aos olhos. Mais uma vez não batia certo com alguém que queria alimentar o mundo. Por isso não conseguia evitar pensar que estávamos a falar de alguma outra coisa, mas não tinha a mínima ideia do quê. Engoli em seco. A temperatura do escritório estava a subir. Ou talvez fosse só eu. Isso era grave. Só queria que a entrevista acabasse. De certeza que a Kate já ficava com o material que chegasse. Olhei para a pergunta seguinte. Foi adotado. Considera que isso influenciou muito a pessoa que é? Oh, era muito pessoal. Fitei-o. Esperei que não tivesse ficado ofendido. A testa dele enregou-se. Não tenho forma de saber. Despertou-me o interesse. Que idade tinha quando foi adotado? É uma questão de conhecimento público, Miss Steele. O tom de voz era severo. Raios. Pois, claro, se eu soubesse que ia fazer uma entrevista, teria pesquisado alguma coisa. Atrapalhada, apressei-me a continuar. Sacrificou a família em prol do trabalho. Isso não é uma pergunta. Foi seco. Desculpe. Não sabia por onde me virar. Fez-me sentir uma criança mal comportada. Eu tenho família. Tenho um irmão e uma irmã e pais carinhosos. Não estou interessada em largar a minha família para além disso. É gay, Mr. Grey. Ele inspirou profundamente e eu encolhi-me sem saber para onde me enfiar. Raios! Porque não tinha preparado o caminho antes de desatar a ler aquilo. Não podia dizer-lhe que me limitava a ler as perguntas. Bolas para a Katy e para a curiosidade dela. Não, Anastácia. Não sou. Franziu as sobrancelhas, um brilho frio nos olhos. Não parecia contente. Peço desculpa. Está aqui escrito. Era a primeira vez que ele dizia o meu nome. A minha pulsação acelerou e senti outra vez a cara a aquecer. Nervosa, pus o cabelo solto atrás da orelha. Ele inclinou a cabeça para o lado. As perguntas não são suas? Senti-me a gelar. Não. A Kate, a Miss Kavanagh, compilou as perguntas. São colegas no jornal académico? Ou não? Eu não tinha nada a ver com o jornal académico. Era a atividade extracurricular dela, não minha. Tinha a cara a arder. Não. Divide o apartamento comigo. Ele passou a mão pelo queixo em silenciosa deliberação, avaliando-me com os olhos cor de cinza. Ofereceu-se para fazer esta entrevista. Perguntou-me com uma voz assustadoramente calma. Calma aí, quem é que entrevista quem, afinal? Os olhos dele penetraram-me e só então consegui responder-lhe com a verdade. Fui chamada. Ela não está bem. A voz saiu-me débil e acanhada, o que explica muita coisa. Ouviu-se bater a porta e entrou a loira número 2. Mr. Grey,
Peço desculpa pela interrupção, mas a sua próxima reunião é daqui a 2 minutos. Ainda não acabámos, Andrea. Por favor, cancela a minha próxima reunião. Andrea hesitou e ficou boquiaberta a olhar para ele. Parecia perdida. Ele virou lentamente a cabeça para olhar para ela e ergueu as sobrancelhas. Ela ficou toda corada. Ah, bem, não era só eu. Muito bem, Mr. Grey, balbuciou e depois saiu. Ele franziu o sobrolho e prestou-me outra vez atenção. Onde íamos, Miss Steele? Oh, agora voltamos à Miss Steele. Por favor, não deixe que o atrase. Quero saber mais sobre si, parece-me justo. Que grande porcaria. O que é que ele queria com aquilo? Apoiou os cotovelos nos braços da poltrona e fez um triângulo com as mãos. A boca dele chamava muita atenção. O que planeia fazer depois de terminar o curso? Encolhi os ombros, confusa com a atenção dele. Mudar-me para Seattle Cake, procurar trabalho, em itálico. Na verdade, não tinha pensado em mais nada para além dos exames finais. Não fiz planos nenhuns, Mr. Grey. Só preciso de passar nos meus exames finais, para os quais deveria estar a estudar naquele preciso momento, em vez de estar sentada no seu escritório subtuoso, pretencioso e estéril, exposta ao seu olhar penetrante, a sentir-me desconfortável. Temos um programa de estágio excelente, disse uma voz calma. Erguei as sobrancelhas de surpresa. Estava a oferecer-me trabalho? Vou lembrar-me disso? Murmurei, confusa. Embora eu não tenha a certeza se me enquadraria muito bem aqui. Oh não, estava outra vez a pensar alto. Por que disse isso? Ele inclinou a cabeça para o lado intrigado, com um sorriso a querer formar-se nos lábios. É óbvio, não é? Sou trabalhona, desleixada e não sou loira. O olhar dele era intenso, sem sombra de humor, e senti uns músculos estranhos no baixo ventre a reteçarem-se de repente. Salvei os meus olhos do escrutínio dele e olhei perdida para os meus dedos entrelaçados e tensos. O que se passava? Tinha que ir embora, imediatamente. Estiquei-me para a frente para agarrar no gravador. Quer que lhe mostre as instalações? Perguntou-me. De certeza que tem muito que fazer, Mr. Grey, e eu tenho uma longa viagem pela frente. Volta de carro para Vancouver. Pareceu-me surpreendido, ansioso até. Olhou pela janela, tinha começado a chover. Bem, é melhor ir com cuidado. Falou num tom severo autoritário. Porque se importaria ele? Tem tudo o que precisa? Perguntou ainda. Sim, senhor, respondi, enfiando o gravador na mochila. Ele semicerrou os olhos com um ar especulativo. Obrigada pela entrevista, Mr. Grey. O prazer foi todo meu, respondeu, educado como sempre. Quando me levantei, ele pôs-se em pé e estendeu uma mão. Até uma próxima, Miss Steele. E aquilo pareceu-me um desafio, ou uma ameaça. Não tenho a certeza de qual dos dois. Franzi a testa. Mas íamos voltar a encontrar-nos? Apertei-lhe mais uma vez a mão, perplexa por aquela estranha ligação se manifestar ainda entre nós. Deviam ser os meus nervos. Mr. Grey, saudei com um aceno de cabeça, e ela alcançou a porta com uma graciosidade atlética e abriu-a completamente. Apenas para me certificar que passa pela porta, Miss Steele. Está a chamá-la gorda? Just saying, you're fat. Mostrou-me um pequeno sorriso. Referia-se, obviamente, à minha elegante entrada no escritório. Corei. É muito atencioso da sua parte, Mr. Grey. Que bom que me achou divertida. Resmunguei para dentro a caminho do foyer. Fiquei surpreendida quando ele saiu atrás de mim. Andrew e Olivia olharam ambas para cima. Igualmente, trouxe casaco? Perguntou Grey. Um blusão. Olivia levantou-se de um salto, para variar, e foi buscar o blusão, que Grey lhe tirou das mãos antes dela conseguir entregar-me. Ele segurou-o e eu, muito acabrunhada, enfiei os braços. Deixou ficar as mãos por um momento nos meus ombros. O contacto deixou-me sem ar. Se ele reparou na minha reação, não deixou transparecer. Com o longo dedo indicador, carregou no botão para chamar o elevador e ficámos ali à espera. Eu muito desconfortável, ele muito senhor de si. As portas abriram-se e eu apressei-me a entrar, desesperada para fugir dali. Tinha mesmo de sair dali. Quando me virei para olhar para ele estava a olhar para mim, com uma mão apoiada ao lado da porta do elevador. Ele era mesmo muito atraente. Era enervante. Anastácia? Disse ele a despedir-se. Christian, respondi, e por misericórdia as portas fecharam-se.